A redação da UERJ é tão diferente assim do Enem? A introdução é outra, o desenvolvimento é outro, conclusão completamente diferente. Não tem que usar livro, tem que usar livro. Onde uso o livro? De que forma eu tenho que usar o livro? Meu Deus, eu não sei fazer, eu não sei começar. Pô, tem título! Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa redação, sobre aquilo que você precisa definitivamente fazer, sem muito blá blá blá, depois da vinheta, fica com a gente que a gente vai desmembrar tudo isso, ponto a ponto, para você arrasar no vestibular. Fala galera, sou Júlia Amorim, professor de redação do Foco Medicina, somente o curso que mais aprova na UERJ nesses últimos anos. Fique ciente se você não sabe, se você sabe, está aqui por isso. E a gente vai conversar hoje sobre a redação, claro, né? E, na verdade, a ideia que eu quero desconstruir e construir com vocês é aquilo que realmente é. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que não se supõe fazer. E desconstruir muitas coisas na cabeça de vocês, como o nome diz, desmistificar muita coisa, que estaria muito atrelado a minha introdução tem que ser igual ao do Enem, o que eu uso, é conectivo assim, é conectivo assado, é exatamente a mesma redação, que tipo de banca é essa, enfim. Conversar, uma troca rápida, efetiva, perfeita, para você começar já a pensar sobre a questão da própria redação da UERJ. Mas vamos por partes, né? Então, o que a gente tem que começar a ver efetivamente? Olha ali, ó. Primeira coisa importante da gente entender é a redação da UERJ é um texto dissertativo argumentativo clássico. Clássico, sem mirabolismos, sem aquela coisa, tem que fazer assim, é subjetivo, tem que colocar não sei o que lá, tem que ter metafora. Não, é um texto dissertativo argumentativo clássico. E como um texto dissertativo argumentativo clássico funciona? Primeiro, você precisa ter ponto de vista. Já vou falar melhor sobre essa ideia do ponto de vista, mas além dessa questão do ponto de vista, já dando um spoilerzinho, daqui a alguns minutinhos eu falo, é a questão do argumento. Um texto dissertativo argumentativo defende um ponto de vista, uma argumentação. Você precisa se posicionar de forma não expositiva, ou seja, só não fica retido naquela parada do só apresentar, só vou comentar. Não, é você se colocar no texto, é você aparecer nesse texto. O texto clássico, além dessa ideia, sendo, obviamente, dissertativo argumentativo, tem o teorzinho de informação, mas também tem ali um pouquinho de você, tem um pouquinho não, tem que ter bastante do seu posicionamento crítico, daquilo que você defende e compreende do tema. Tá? E é clássico, é aquele que lá a galerinha começou a ver lá nono ano, primeiro ano, no ensino médio, mas que com esse boom da redação modelo Enem, ele é colocado de lado e as pessoas quando chegam diante de um texto clássico, não sabem o que fazer. Sobretudo quando o cara tem modelo pronto de Enem, tem lá a introdução certinha, desenvolvimento certinho, uma proposta de intervenção, já usa a palavra tal, problemática, imbróglio, nada disso é necessário para a UERJ. Nada disso. E lembrando como dois pontos muito fundamentais para um texto dissertativo, né, argumentativo, né, clássico, é ter título obrigatório. Júlio, mas se eu não botar o título, eu posso perder ponto? Pode. Então, assim, ter um título obrigatório. Ah, mas no Enem é opcional. Concordo. Muita gente, inclusive a maioria, não bota, né? Mas o título é obrigatório. E a conclusão não é uma proposta de intervenção. Para! Então, peraí, eu não tenho que fazer uma proposta de intervenção? Eu não preciso? Como é que é isso? A conclusão é a síntese. É aquela que você simplesmente, também clássica, retoma a sua tese, parafraseia seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2, coloca ali seu ponto de vista, faz uma finalização. Eu vou fazer uma aulinha gostosa para vocês sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, então a gente vai conseguir ver exemplos bem técnicos, práticos e diretos dessas estruturas textuais. A redação esse ano volta a valer 20. Nos últimos anos a gente estava com o modelo, né, único, a redação tinha diminuído a pontuação para 10, esse ano volta a valer 20, né, e automaticamente
passa a ter um pouquinho mais de fator decisivo, né, em valores, né, na sua aprovação. Então, ela passa a valer 20. Então, a grosso modo, os critérios se mantêm, só que com o dobro aí da sua cobrança, ou seja, da valoração, né? Então, era 8, pode ser 16, né? Dependendo das médias, tá? Porque acontece a questão de média, de notas ímpares, acontece, tá? Bem até. É claro que o padrão, geralmente, são de notas pares, justamente por conta de 2 correções, e desse modelo, né, 20, 18, 16, rola um 19, rola um 17, mas ela volta a ter esse peso. Para a galera de medicina, sendo biologia, aí, de longe, a disciplina com maior peso, com 40 pontos, 20 de química, 20 de redação. Muita galera fica ali, ó, muita gente fica pensando na biologia, na química, biologia, química, se esquece de redação, tem o mesmo peso que química, tá? Então é muito importante a gente entender os critérios, entender o que fazer, de que forma fazer para garantir esse 20, aí esse vintão para sua aprovação. E como a UERJ tem a sua peculiaridade, sim, diferentemente do Enem, o que é ótimo, temos, sim, um livro como base para as aulas, como base para a discussão temática e como base para a proposta temática do seu texto. Esse livro que a gente tem como norte, as possibilidades temáticas estão ali, ó, dentro dessa obra, avaliando os eixos que essa obra ela automaticamente vai aprofundar, ela vai fazer, né? Sempre com uma coisa muito interessante que eu gosto de falar nas aulas, que é o seguinte: o Enem ele tem um foco muito na sociedade e coloca o indivíduo para resolver na proposta de intervenção. A UERJ não, o foco é no indivíduo. O que elementos externos e sociais afetam ao indivíduo, a pessoa? Então você começa a ver que existe uma relação um pouco diferente. O que o mundo tem de problema, então eu vou resolver, mas o que de relações do mundo me afeta? É isso que a UERJ quer. Você. O que hoje a sua construção enquanto indivíduo, ela está atrelada no seu papel social, e aí entra a obra. E é nesse tchan que a gente vai começar a entender isso. Prometo fazer uma aulinha só sobre o livro, para a gente poder entender as temáticas, os personagens, avaliar as possibilidades de tema, né, de abordagens dentro dessa obra. Eu vou fazer para você isso bem bonitinho. Mas dando continuidade, já que a gente está falando desse indivíduo, percebe o que a UERJ então valoriza? Seu posicionamento crítico. O que você pensa do tema? O que você espera, né, dessa relação, dessa leitura com o livro? Qual foi a contribuição que isso tem na sua vida enquanto indivíduo? É interno. E aí muita gente começa a falar que o texto da UERJ é subjetivo. Não, não é subjetivo. O seu posicionamento crítico tem que estar claro. Ele não é necessariamente subjetivo. Tá certo? Mas esse ponto é muito importante a gente deixar explícito. A valoração, o mais importante é você. Aí começa. Então, não preciso colocar uma porrada de argumento de autoridade, relações e blá, 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 blá. Já falo sobre isso. Mas realmente, se o ponto é você, o outro entra como reforço do seu argumento, mas não como argumento principal. Não à toa, nesses últimos anos, as frases temáticas da UERJ são todas perguntas. Por que pergunta? Para que você consiga refletir, para que você consiga pensar sobre ele, para que você consiga compreender exatamente como indivíduo o que a banca quer. É possível? Não é possível? Sim, não. Deixa eu me manifestar. Então, Júlio, não vai ter um juízo de valor se eu for, por exemplo, o tema propiciar para uma ética para o sim? Não. Se você falar que não, porque é seu ponto de vista, e defendê-lo, aí entra o posicionamento crítico, maravilha. Se você, eu vou para o senso comum porque realmente essa questão é mais para o sim. Não tem problema também. O que mais importa? Seu posicionamento, quem você é, sua defesa. E uma frase temática com uma pergunta, sendo um questionamento, isso facilita 1000 vezes, não só o seu raciocínio, mas expor
não em forma de resposta explícita, logicamente, né? Mas expor o seu posicionamento, quem você é e não o que o outro fala. Então tem que ter um limite e uma leveza muito mais consistente do que a prova do Enem, que é uma prova, eu falo que é uma prova kármica, pesada. Você chega da prova do Enem, cacete, o governo é isso, a sociedade é isso, o mundo vai acabar, eu tenho que resolver, e não sei o quê, meu Deus. E ali a gente parece quase sair em depressão lendo uma redação de Enem, aí chega na redação da UERJ, também não é, a questão é, eu não posso fazer não precisa desse peso. Você não tem uma proposta de intervenção, o foco é você. Por isso que uma temática, né, uma frase temática como pergunta, te propicia esse lado interno. Por isso que muita gente fala, é subjetivo. Não. A prova da UERJ não é subjetiva. Não é uma redação completamente zen, de outro mundo, falo de qualquer outra coisa e tá maravilhoso, vou usar metáforas, rico em figuras de linguagem. Não é isso. Não é isso. A autoria de texto, um texto com personalidade, não necessariamente é esse texto que dificulta muitas das vezes, inclusive, a leitura e atrapalha nessa hora da sua correção. E aí, eu vou te dar 7 dicas importantes e começar a fazer aqui um retrospecto um pouquinho mais consistente daquilo que a gente falou nesse vídeo, e com certeza já vai dar uma grande, não só motivação, mas um caminho para que você saiba exatamente aquilo que a UERJ quer de você. Evite modelos prontos. São 7 dicas mais importantes que, nesse momento, já vai dar um tapa na sua cabeça e você já vai saber o que a banca quer, o que eu preciso fazer. É uma relação óbvia, benéfica, e que só vai todo mundo sair ganhando com isso. Tanto a banca, porque para quem corrige, quanto você que escreve. Fuja de modelos prontos. Fuja de modelos prontos. Uma redação com modelos prontos, ela mostra para o corretor, inclusive até no próprio Enem, sobretudo na UERJ, uma dificuldade de raciocínio e de feeling, de relacionamento com as palavras, com o texto. Tanto que a pessoa fica gravando uma porrada de modelo pronto, tenta enxertar frases ou palavras pré-definidas ou mais abertas que caiba supostamente a qualquer coisa. Isso não vai funcionar para a UERJ. Não vai funcionar. Então, fuja desses modelos prontos. Não replique a sua redação do Enem com aquele peso, com aquele karma, com aquela coisa toda que eu falei para você. Na UERJ, vai dar merda. Ops, vai dar ruim. Tá? Vai dar merda mesmo. Então, não fuja desses modelos prontos. Cabe analisar as causas e as consequências, as problemáticas. O governo é inerte e não sei o que da sociedade, do método de consumo. Fuja disso. Fuja disso. Ao mesmo tempo, não só na parte de estrutura, fuja de argumentos coringas que nem têm relação com o tema, que não tem pertinência com o tema, sobretudo uma questão, às vezes, muito reflexiva, a pessoa vem dizer que o homem é o lobo do homem. A UERJ não tem, ao contrário do que muitas pessoas, às vezes, inclusive, falam, a necessidade de argumento de autoridade de um filósofo, de um sociólogo, que você tem que fazer das tripas coração para chegar na frase semática. Essa enrolação e esse forçar o argumento, a banca odeia. Porque não é esse argumento que vai te dar o 10, é sim o posicionamento. E já que a gente está falando dessa questão do próprio conhecimento de um modelo de UERJ, não faça proposta de intervenção. Júlio, é proibido. Cara, se você fizer ali uma problematização leve, sutil, você pode até, de uma forma muito indireta, né, dar uma sugestão de resolução, sem botar gente, meio, detalhamento, efeito, nada disso. Uma coisa bem sutil. É proibido? Não é que seja proibido, mas tem traços dessa redação de Enem. O ideal é que você não tenha esses traços, vá para o clássico. Então, não faça proposta de intervenção na UERJ. Você acabou... Eu oriento os meus alunos a não fazer, justamente para que haja essa dissociação. Porque assim, aí você chega lá na banca da UERJ, o cara está corrigindo. Pô, o cara fez uma redação de Enem aqui, o cara nem se preocupou em se preparar essa prova. Ele está fazendo uma redação de Enem, está usando Durkheim, está usando Freud. Se não souber usar, você acha que uma pessoa, supostamente você é um aluno de ensino médio que está indo fazer vestibular.
O cara com 17, 18, 20 anos, supostamente, né? Tem gente com 30, 40, 50 fazendo. Ou como tem gente com 14, 15, mas supostamente já leu Freud. A vida conhece tudo de Freud, conhece tudo de Durkheim, conhece tudo de Foucault. Então, assim, isso não encanta os olhos da UERJ. Da UERJ encanta você. Então, fuja desses modelos prontos, desses argumentos coringas, dessas propostas de intervenções ao longo do texto, de ter aquela ideia da problematização. Deixa seu texto clean, leve, simples, menos é mais. O que tem uma coisa muito interessante dentro da banca da UERJ é a ideia de fluidez. É aquele texto que você lê, você passa o olho, você não fica tendo que reler um trecho, tendo que reler um parágrafo para tentar entender o que o cara está dizendo, para tentar entender a relação interdisciplinar que o cara trouxe. Clean, leveza. Não precisa botar uma palavra erudita que vai até saltar os olhos, vai ficar até feio, fica brega. A linguagem toda simples, como é uma linguagem humormente, sabe? Não precisa da leveza. O corretor, ele quer passar o olho, ver uma introdução bem feita, um desenvolvimento bem feito, uma finalização de texto, a conclusão com retomadas bem feitas, um bom circuito, né? Tendo que não ter necessidade de ficar relendo, aí, mas me mandam usar muitas metáforas. Uma metáfora é uma linguagem subjetiva, por exemplo. Se você incha, né, seu texto, infla seu texto de várias figuras de linguagem, de metáforas, metonímias e prosopopeias, na hora dele pode causar algum tipo de estranhamento, mas cuidado com esses excessos, isso pode dificultar a fluidez. Na hora que o cara ele relê o texto uma, duas vezes ou um trecho, você muito dificilmente já vai tirar uma nota máxima, porque não fluiu. Isso é muito importante, a leveza é muito importante. E muitas das vezes o texto do Enem ele é bronco, né? Ele é pesado. Então, tranquilidade. Tá? Usa o livro. Ah, Júlio, mas ele é obrigatório? Olha só, ter ou não um livro não vai caracterizar efetivamente seu 10, mas sim, ele vai contribuir logicamente para o seu 10. Afinal, para que a banca mandou você se basear num livro? Usa o livro. Onde? Se bem feito, pode ser na introdução, pode ser no desenvolvimento, mas cuidado com os excessos do livro. Vou usar no desenvolvimento e nas introduções. Isso, e na introdução e nos, perdão, na introdução e nos desenvolvimentos. Cara, vai parecer mais uma resenha do livro do que a sua redação. Lembra que eu falei que o seu posicionamento é mais importante? Seu posicionamento é mais importante. Aí você vai colocar uma porrada de todos os parágrafos, inclusive na conclusão do livro. A redação é do livro, é sua. Mas dentro de um argumento, de um posicionamento crítico seu, de uma visão sua do tema, joga o livro como um exemplo ali, ó, para confirmar aquilo que você está dizendo. Então você comprova a leitura. Afinal, o livro está ali para isso. Então, assim, é legal, vale usar o livro, a sua redação vai ser mais bem vista. Note, não usar também vai impedir meu 10? Não sei, a questão não é essa, mas é importante sim que você use o livro, tá? É muito importante mesmo. E aí vem aquela questão que eu estava falando de argumento prontos em relação a tem que usar um filósofo, um sociólogo, uma área de conhecimento. Cara, faz uma relação aí com filme, com série, do seu dia a dia, o que esse tema, essa palavra-chave te remete. Faz uma relação dessa forma, porque isso vai ser algo completamente mais leve do que trazer áreas de conhecimento, do que trazer uma porrada de conteúdo. Ali, ó, esse tema me lembrou aquele filmezinho que eu li, essa sériezinha que eu li, essa música desse cantor, moleza, isso vai suprir todas essas relações, vai dar embasamento ao seu argumento e não vai ficar aquela coisa maçante próximo do Enem. Usou um autor, cara, é automático, aquele trem ruim ali do Enem vai te puxando, quando você vê, você tá com um parágrafo com cara de Enem, não sabe mais o que fazer, tem que entregar a porra da redação. Então, não faz diferença, é leveza. Ah, eu quero usar uma área de conhecimento, uma coisa que é bem vista, inclusive na UERJ também, às vezes, se bem usado, alusão histórica, uma boa alusão histórica, dependendo da proposta. Esse livro fala muito, e tem muito de um aspecto social, né, porque fala sobre a questão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, já é um ponto interessante na história, dependendo de como você vai contextualizar, e várias possibilidades aí que nós tivemos nesses últimos anos, que você pode usar a alusão histórica e é muito bem visto pelos corretores, sem aquela coisa maçante que a gente está falando. E, por último, uma dica aí importante é a seguinte: cuidado com as problematizações em excesso. Até porque não existe
proposta de intervenção para você solucionar. Não existe proposta de intervenção para você solucionar. Então, cuidado com esses excessos, cuidado com aquele peso kármico do Enem, cuidado com aquela coisa braba do Enem. Dá uma melhorada nisso para a gente conseguir dar não só um ajuste mais definitivo para o texto, mas para a sua redação ser mais fluida, mais planejada, sem aquele deixa eu resolver a vida porque é necessário. Tá? Então é muito importante vocês entenderem essas 7 dicas e com essas 7 dicas observar o quanto que dentro do contexto que a gente vive hoje, as possibilidades elas podem nos trazer não só uma nota alta, mas as possibilidades de conhecimento de ambas as bancas nos dá uma maior segurança para aquilo que é necessário e importante para você conseguir o seu gabarito, sua nota alta na UERJ e conquistar sua vaga em medicina, que é seu sonho, tá? Por hoje é isso. Em breve a gente traz bastante conteúdo para vocês e vamos desmistificar, vamos conversar bastante para que as coisas fluam de uma forma bem legal. Um beijo grande e até a próxima.